Olá, nós estamos de volta com a nossa programação. Agora para a gente falar um pouquinho sobre a exportação do café Conilon, que bateu recorde no Espírito Santo no mês passado, com um valor embarcado de 610 mil sacas de café. A gente vai conversar agora, então, com o Márcio Cândido Ferreira. Ele é presidente do Centro de Comércio do Café de Vitória. Seja bem-vindo, Márcio, Notícias Agrícolas. Boa tarde, é um prazer estar com vocês e obrigado pelo convite. Márcio, um número muito positivo para as exportações do Conilon, 610 mil sacas. Esse número ele é recorde de valor de uma quantidade embarcada no mês. Como que vocês têm avaliado e por que a gente bateu esse recorde nesse mês? O recorde sempre é uma ótima notícia, principalmente nesse momento de dificuldade, de pandemia e toda a situação econômica no Brasil e mundial. E, basicamente, você tem aí três fatores, e eu destacaria, primeiro, a safra anterior, 19 e 20, que foi uma safra recorde no Espírito Santo e no Conilon no Brasil inteiro, que, associado à safra nova, 2021, que foi colhida agora para a partir da segunda quinzena de abril, principalmente maio e junho, com uma estimativa de safra também muito importante, apesar de algum comentário por parte da produção de uma quebra da ordem de uns 10%, 15%, mas que somado ao remanescente é um volume importante. A necessidade, inclusive, de desocupar espaço nos armazéns que vinham carregando um estoque remanescente razoável para receber a safra nova e beneficiar principalmente pelo dólar, que desde que ele vem acompanhando acima de 5, tornou o café, o Conilon, como o café em geral e outras commodities, bastante competitivo. No caso do Conilon, muito competitivo contra o Vietnã, que é o maior concorrente nosso. Márcio, quando a gente fala em safra nova, essa safra está terminando de entrar, o Conilon acho que está finalizando a colheita, a gente tem pouca coisa para ser colhida agora nesse mês. Tendo expectativa, esse ano a nossa safra também é boa, o número é positivo, a tendência é que a gente continue com bons volumes embarcados esse ano? Estamos encerrando a safra, a colheita agora, no mês de julho, nós estamos praticamente no final, alguma coisa ainda fica para a segunda quinzena agora. Uma safra importante que com certeza nos propicia uma perspectiva de exportação para os meses de julho em diante, razoável, significativa, e se continuarmos favorecidos pela moeda, apesar do mercado, se você olhar as bolsas, no caso do Conilon em Londres, ela está nos patamares baixos, mas a queda da bolsa em Londres foi mais do que compensada pela alta do dólar. Então, é promissor, é boa expectativa de exportação, não só para esse semestre, eu diria, inclusive, para o semestre seguinte, ou seja, o primeiro semestre de 2021. Perspectivas são muito boas. Essas 610 mil sacas, Márcio, a que preço que esse café for comercializado? É um preço que remunera o produtor? Foi um valor adequado? Como que você avalia os valores desse mercado hoje? Olha, o ano passado o produtor sofreu mais com preços de Conilon na ordem de R$ 280. Os preços que estão sendo praticados, eles oscilaram na faixa entre 320 até 360 atualmente. Nós estamos hoje com o mercado negociando na ordem de 335 a 340. Não é, talvez, o melhor dos preços, mas com certeza cobre as despesas e deixa uma margem razoável para o produtor, sim. Hoje o produtor tem que estar sempre focado nos seus custos, investir em cada vez mais produtividade com tecnologia e o preço a se manter nesse patamar, eu acredito que ele não sofrerá muita pressão, ainda que venha uma recessão, que a gente tem expectativa lá na frente, em função da pandemia, uma redução de consumo lá fora que vem sendo apregoada. O Conilon ele tem a vantagem de ser a mercadoria mais competitiva e com ganho de qualidade. Ele se associa em blends de arábicas sem prejuízo do produto final. Então, considero ainda assim as perspectivas boas e os preços, aí imagino, também vão considerar remuneradores.
A gente sabe que o principal concorrente do país para o Conilon, o Vietnã, ele passa por alguns problemas, é por conta de clima, os analistas nos falam, tem também a questão da entre-safra. O mercado sente quando que esse café do país concorrente pode pressionar os preços aqui para o Brasil, ou você acredita que a gente vai continuar sendo um café mais competitivo e nossos compradores vão procurar mais vezes pelo Brasil para comprar? Talvez a diferença de preço entre o Conilon e o Vietnã venha a se estreitar um pouco, mas ainda assim o Conilon deverá continuar competitivo, principalmente em função da paridade do dólar em relação ao real. O Vietnã, normalmente, ele recebe a safra mais no final do ano, a partir de novembro, quando entra mais pesado, e essa safra vem para o mercado, efetivamente, exportada por eles a partir do mês de janeiro. Então, eles obviamente não vão ficar, nós podemos ficar aqui na posição confortável achando que o Vietnã não vai reagir, mas ainda que ele venha aumentar a sua participação, eu acredito, meu entendimento, é que ele não vai conseguir atingir a competitividade em que o Conilon está hoje. Marcos, falando um pouquinho dessa quebra de safra, a gente também acompanhou alguns produtores falando que a safra teria uma quebra em rendimento. Como que vocês estão avaliando? Qual que é a sua expectativa de produção? A gente sabe que os números finais ainda devem sair nos próximos dias, quando a colheita finalizar, mas essa quebra, ela deve ser expressiva ou você acredita que é uma situação que foi contornada e a safra tende a ser bem positiva? Os produtores, em geral, eles reportam em algumas fazendas, algumas regiões, ou outras, até em outras, falam em quebra da ordem de 20%, 25%, 30%, isso não tem se confirmado. A quebra que a gente trabalha em função de tudo que a gente vê é alguma coisa da ordem de 10% a 15%. Obviamente, quando você vende uma safra recorde, e aí o número que a gente considera, a safra de Brasil no ano passado, Conilon, pode ter sido alguma coisa próximo a 20 milhões de sacas, e a safra do Espírito Santo pode ter sido da ordem de 13 a 14 milhões de sacas. Normalmente, eu não gosto de trabalhar com estimativa de safra, porque estimativa de safra é uma coisa que é igual ao time de futebol, cada um tem o seu, mas eu gosto de trabalhar com os números finais. Os números de desaparecimento de Conilon, de solúvel no mercado interno e externo, e o Conilon mercado interno e externo, nos levam a acreditar, com estoque remanescente, que a safra anterior pode sim ter sido de 13 a 14 milhões de sacas no Espírito Santo. Então, ainda que você advogue uma quebra da ordem de 10%, ou 15%, você chegará numa safra atual da ordem de 12 milhões, se você der uma quebra aí de, vamos dar, de 10 a 15%. 12 milhões de sacas com o remanescente é suficiente para atender a demanda. E se você olhar a estimativa de safra, por exemplo, da Conab, que eles ainda não revisaram, a Conab, que normalmente tem um número que se distancia muito do número de mercado, ela, dessa vez, ela projetou para o Espírito Santo, a última estimativa dela, alguma coisa da ordem de 10 milhões de sacas. Então, se você falar que o Espírito Santo vai produzir 12 e a estimativa da Conab foi 10, é um número razoável pelo que a gente sempre vê a diferença entre a Conab e o número real quando se encerra as exportações, quando a gente vai fazer a conta dos 9, né? Legal. E, Márcio, a questão de qualidade, a gente muito fala que, além de ser uma safra muito grande para o Brasil, é uma safra de qualidade que se destaca por conta da qualidade desse grão. No Espírito Santo, o clima ajudou, a qualidade desse ano é superior, é realmente superior à safra passada. Como que você vê essa safra? Assim como no Brasil todo, né, como você falou, no Arábica, você pega todas as regiões aí de Minas, Cerrado, sul de Minas, Mogiana, Bahia, o próprio Espírito Santo, a montanha do Espírito Santo, a condição climática foi favorável e não foi diferente no Conilon. Nós fomos beneficiados por chuvas no tempo certo, chuvas boas. Há que se lembrar que o Espírito Santo viveu a maior dificuldade dela numa crise nos anos de 2015, mais ou menos, 2016, quando nós tivemos a seca mais acentuada no estado do Espírito Santo. E aquilo levou os produtores a repensar a sua forma, principalmente, de cuidar e reservar, ter reservatório de água. Isso foi um trabalho muito bem feito, com o apoio do governo, e hoje o Espírito Santo está de parabéns. Então, a condição climática ajudou, os cuidados aumentaram, a produtividade é cada vez melhor, as variedades de Conilon que a gente tem cada vez mais são mais produtivas, mais resistentes à seca,
a falta de água e também com bebidas cada vez melhores, mais neutras. Isso tudo tem favorecido. Então, a perspectiva é que nós tenhamos, nesse ano e nos anos seguintes, a continuidade do que a gente viu ano passado, que são safras cada vez melhores. O Conilon tem se destacado, como eu disse, em cafés em blends, e também você tem cada vez mais cafés naturais, secados em terreiros, e cafés cereja Conilon, que vão em blends de cafés especialíssimos, que se toma hoje, e quando você apresenta um café, por exemplo, especial, 100% cereja, e a gente, inclusive, vê isso nitidamente. E você vê um café cereja arábica, o natural arábica, e no blend você colocou 10, 15, 20% de cereja do Conilon. Esse cereja, ele agrega uma crema, na hora que você tira o café, o expresso, que ele realmente eleva o nível do café, a apresentação, e não prejudica, pelo contrário, ele adiciona na qualidade. E, Márcio, os principais destinos desse café durante o mês de junho, quem que foram os principais compradores do café Conilon aí do Espírito Santo? O Conilon, normalmente ele tem como comprador Estados Unidos, ele tem os países que tem também absorvido muito a Bélgica, por uma razão óbvia, porque a Bélgica, ali no porto, principalmente de Antuérpia, onde vão muito café, que são cafés que serão certificados na Bolsa de Londres, então tem muito café que é levado para lá, e de lá vai ser comercializado para outros, mas principalmente esses dois países, Bélgica, Estados Unidos, você tem Inglaterra, então você tem países que realmente têm se destacado. E sempre lembrando o solúvel, né? A gente não pode esquecer o café solúvel, porque o solúvel, ele é o sonho de todo mundo, ele é o Conilon, praticamente 100%, com um valor agregado altíssimo e com margem muito boa para as indústrias de café solúvel. E as perspectivas do solúvel são muito boas. O solúvel tem batido recorde de exportação, é um produto que vai muito bem. Nesse período de pandemia, você tem um café fácil de fazer. Então, enquanto as cafeterias têm sofrido, o café, especialmente os cafés especiais, têm reduzido um pouco o consumo, até um pouco significativo, na verdade, em função de hotéis, restaurantes, próprios escritórios, o pessoal em home office, você tem cafés, bebidas, vamos dizer, tradicionais, e o solúvel tem se destacado. E no solúvel, aí prevalece 100% o Conilon. Você tem um ou outro caso que leva arábica, mas eu vou te dizer que 90% das exportações de solúvel são 100% Conilon. E falando sobre a pandemia, Márcio, alguns lugares, importantes compradores começam a voltar à normalidade, abrir o comércio. Ainda é uma preocupação para o setor de Conilon, ou você acha que para o segundo semestre os números serão ainda melhores? Não, não só o Conilon, como o arábica em geral, na pandemia, você teve o primeiro momento, você teve uma demanda exacerbada, que foi em função de necessidade de construção de estoques, porque muitas das fábricas aqui e lá fora trabalham naquele processo de just in time, e aí a insegurança de que vai fechar ou não vai fechar, eles anteciparam bastante embarques e fizeram novas compras. Então, é natural, isso aí você vê inclusive nos lares, muita gente foi correndo ao supermercado para trazer produtos, inclusive café para dentro de casa, em todo o consumo de café, em todos os lugares. Hoje, o mercado está se estabilizando, existe uma perspectiva de uma refração no consumo em função de perda de poder aquisitivo, mas até aí o Conilon é mais beneficiado porque, como eu digo, ele é um café que não altera o blend na hora que o consumidor vai tomar, e ao mesmo tempo ele é um café que ele entra como um ingrediente de custo mais barato. Então, no momento em que você tem redução de poder aquisitivo e eventualmente uma redução de consumo, que é uma expectativa que existe, essa redução não será tão substancial e principalmente no Conilon, no meu entender, ela não afetará. Haverá talvez um aumento proporcional de demanda para o Conilon em detrimento do arábica, dado o custo da matéria-prima. Se a gente tiver esse aumento que você citou agora, Márcio, com a produção que a gente pretende ter, os números ainda não foram fechados, como você já mesmo disse, mas o Brasil tem condição, o Espírito Santo, de atender caso a gente tenha essa busca maior pelo Conilon? Com certeza.
tem a condição de atender. Lembrando que o Conilon, quando o mercado não é competitivo lá fora, ele é absorvido bastante pela indústria local. Então, a indústria local é que tem que ficar atenta à demanda acentuada do Conilon, porque pode ocorrer da indústria ter que aumentar o seu volume de arábica no mercado local, e aí sim, o arábica bebida de consumo é um café mais caro. Hoje ele está alguma coisa na ordem de uns R$ 40 acima do Conilon, ou ele queria que ir para um café de consumo de bebida a Rio, a indústria local, e aí a bebida realmente seria uma bebida de característica inferior, mais uma bebida que é mais absorvida pelo Norte e o Nordeste, é característica de consumo no Brasil. Agora, seja para o mercado externo, seja para o mercado interno, o Espírito Santo e o Brasil como um todo não vai falhar. Lembrando que os outros estados, a Bahia e Rondônia principalmente, eles estão com safras iguais ou até superiores à do ano passado. Então, uma eventual quebra pequena, que eu digo, no Conilon, no Espírito Santo, também será compensada por esses dois. Mas o Espírito Santo, com certeza, tem matéria-prima suficiente para suprir a demanda aqui e lá fora. Márcio, agradeço sua disponibilidade em conversar aqui com Notícias Agrícolas e deixo o convite para você voltar mais vezes. Eu fico agradecido pela oportunidade e sempre que precisar, estamos à disposição. E convido vocês um dia, quando passar essa pandemia, vir ao Espírito Santo para tomar um café conosco e provar os cerejas da montanha, os cafés Arábica cerejas da montanha, que hoje são os campeões na ABSCA, né? Então a gente não pode esquecer. Lembrando também que o Conilon, cereja aí natural, hoje ele já é aceito pela BSCA, tem atingido notas muito boas. Então o Espírito Santo tem essa vantagem, ele tem o Conilon, ele tem o Café Rio e ele tem os cafés especiais da montanha, na região sul, que inclusive é uma região turística muito linda. Então fica o convite para vocês que estão nos ouvindo, a que venham conhecer as maravilhas do estado e tomar um bom café conosco. Obrigada, Márcio. É um prazer, tá? Bom, então esse foi o nosso bate-papo com o Márcio Ferreira, ele é lá de Espírito Santo, falou com a gente de Vitória. Ele trouxe pra gente que o Espírito Santo embarcou em junho 610 mil sacas de café tipo Conilon. É um recorde de sacas exportada no mês, e o Márcio trouxe que esse volume foi alto por conta da safra remanescente que ainda tinha nos estoques e a entrada dessa nova safra que já está sendo finalizada a colheita lá no estado. Bom, eu vou ficando por aqui, em breve nós estamos de volta.